É uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço a nossa querida Fátima Aparecida, ao INED, como um operário desde a pré-história da Unipaz. Muito feliz por essa integração, essa aliança que estamos fazendo. E o professor Rubens nos dizia no final: juntos somos mais fortes. O que eu mais apreciei na simpatia, na erudição do professor Rubens foi a sua paciência. Em nenhum momento ele entrou em estresse, ele brincou com a tecnologia, que nem sempre está a nosso favor. E eu me lembrei de um ditado que vocês conhecem, mas que foi amplificado por um discípulo do Paulo Freire. Se ficar o bicho, se correr o bicho, se juntar o bicho foge. É isso que não nos contaram. E o que é juntar? O que é essa arte de integrar? A arte da aliança. Eu me recordo de quando, em 1986, eu me reencontrei com Pierre Weil. Ele era um doutor em psicologia e se deu conta que não sabia o que era alma, não sabia o que era consciência. Então ele foi fazer um retiro 3 anos, 3 meses e 3 dias, no Lamastério tibetano. E eu aguardei o Pierre, porque eu sonhava com um congresso que faríamos juntos. E foi num evento comemorativo do centenário do nascimento do Pietro Baldi, na LBV de Brasília, que eu me reencontro com Pierre. E quando eu o convidei para que ele fosse o presidente honorário de um congresso de psicologia humanística e transpessoal, ele falou: vamos avançar, Roberto. Ele tinha 2 documentos nas suas mãos. Um era a Declaração de Veneza, que foi publicada em 1986 pela Unesco. Representantes notáveis, alguns prêmios Nobel da ciência, filosofia, arte e tradição espiritual, se reuniram para concluir o óbvio. A ciência chegou diante dos confins e que é necessário urgente diálogo com outras formas de conhecimento. A ciência precisa dialogar com a filosofia, com a arte e com a espiritualidade. Falando da forma mais telegráfica possível, ciência com consciência. E na outra mão, ele tinha um documento que foi escrito no mesmo ano da Declaração de Veneza, a Carta Magna da Universidade Holística Internacional. Fundamentada na abordagem transdisciplinar holística. Nós então realizamos um congresso, o primeiro congresso transdisciplinar holístico do mundo, e levamos para Brasília representantes notáveis das ciências, das filosofias, das artes e das espiritualidades. Eu digo no plural, são os 4 fragmentos epistemológicos. E foi um evento iniciático. O governador José Aparecido, mineiro, visionário, estava presente.
Nós o convidamos para que ele abrisse o congresso, mas quando ele escutou o Pierre Weil, o Jean Villelou, a Monique Tony, o Michel Randon, do Clube de Roma, o André Chouraqui, que traduziu o Antigo, o Novo Testamento e o Corão, Vera Kohn, Stanley Krippen, ele se sentou e participou do evento. No final, eu estava coordenando o simpósio de encerramento com a Radha Bournier, amiga de Krishnamurti, presidente na época da Sociedade Teosófica, quando o José Aparecido entra na sala e eu convido para que ele se sentasse conosco. Ele escutou os palestrantes, eu passo a palavra para ele encerrar, e ele disse: esse congresso não pode acabar, vamos criar uma universidade holística da paz, e que o Pierre seja o seu reitor. Então a Unipar surgiu porque já existiam 2 outras universidades internacionais da paz, a de Tóquio e a de Costa Rica. Porém, com um diferencial. Nós reconhecemos a importância nobre da diplomacia, do desarmamento, mas não são suficientes. A paz não é algo que você possa lograr desarmando as pessoas. Como você vai desarmar um coração fechado? Pensamentos delinquentes que nos atacam pelas costas? Como você vai desarmar sentimentos desqualificados que nos envenenam? Nós partimos do princípio de que não é com o paradigma que inventou o problema que nós vamos resolvê-lo. Nós precisamos de um outro paradigma, um outro aprender a aprender. Juntar a força do diálogo, a força do encontro. Mas todos nós fomos condicionados para as patotinhas e nós temos medo do desconhecido, da linguagem do outro. E na transdisciplinaridade, o que nos alia mais não é o que nós sabemos, é o que nós não sabemos. Isso é que é bonito num encontro como esse. É saber que por mais que nós saibamos, o que nós sabemos é finito. O que nós não sabemos é infinito. Sair desse lugar do suposto saber. Sair desses jogos arrogantes do poder para a elegância do não saber. Então, ontem eu falava de uma polaridade que é muito importante: diábolos e símbolos. Diábolos é o que divide, são os conceitos. Toda a ciência que brotou do século XVII é baseada no diábolos, por bons motivos. Porque o que é oposto ao diábolos é símbolos, é o que junta, o que religa. Mas os antigos gregos diziam: nada em excesso. O movimento, o paradigma que prevaleceu, aristotélico, tomista, nos séculos da Idade Média, foi do religare. E teve momentos fantásticos dos monastérios, da patrística, das catedrais. Mas quando houve um excesso de símbolos do religare, a Inquisição. Desde o século XI, as cruzadas, se matar em nome daquele que até a última gota de sangue nos ensinou a perdoar, a doar, a servir. Mas é a lei da enantiodromia, que Heráclito e Lao Tse conhecia muito bem. Cada coisa trai o seu oposto. Jung focou muito a lei da enantiodromia. É no seio de uma instituição que fala do amor e do perdão que surge o anticristo. Então, quando Galileu, na onda de Copérnico, quando
Bacon. Bacon nos falava dos 5 sentidos. Na época, nós tínhamos 7 disciplinas na Idade Média, todas elas advindas da Bíblia. E o que Bacon nos falou? 5 sentidos. Nada contra a Bíblia, mas o empirismo surge. O Descartes, ele era fascinado pela máquina, pela tecnologia, que nem sempre nos ajuda, não é? Mas ele dizia, os filósofos, para compreender o ser humano, precisam compreender as máquinas. Então o enfoque mecanicista se entranhou no pensamento moderno. Charles Chaplin ironizou muito bem isso. E Newton projetou isso no universo, é um grande relógio, regido por leis eternas, as do Newton. Então surgiu diabolos por bons motivos. Voltaire dizia, lembrem-se das crueldades. Obrigado. Lembrem-se das crueldades. É disso que nós estamos falando quando estamos conspirando no século XVII. É contra o excesso de símbolos. Então surge a razão, que às vezes tem razão, quando dentro dela palpita um coração. E o iluminismo foi extraordinário. A consciência de diferenciação. No século XIX, estamos fascinados por determinismo, por competição. Todos os grandes falaram nisso. Determinismo e competição. Darwin, o determinismo biológico, competição entre as espécies. Marx, determinismo econômico, competição entre as classes. Freud, determinismo psíquico, competição entre as potências psíquicas. Ninguém falou sobre cooperação, sobre solidariedade, sobre serviço, porque é o paradigma que surgiu centrado no diabolos, no fator analítico. O que é analisar? É diabolizar, é decompor o todo nas suas partes, é tentar compreender o todo pela parte. E é ótimo esse paradigma para se desenvolver tecnociência, mas ele fracassa quando se trata do autoconhecimento, para você explorar o mundo interior. Então nós precisamos de um outro caminho. E quando houve um excesso do diabolos, crise da fragmentação, século XX, 2 guerras internacionais, mundiais, 21 anos entre o término da primeira e o início da segunda, outras 300 guerras menores e não menos estúpidas. Século XXI, início do 3º milênio, 11 de setembro, a face do terror. O fundamentalismo religioso em luta com o fundamentalismo mercadológico, utilizando a mesma violência, numa guerra que será infindável. Então, assim como, para se compreender o excesso do religário, é muito importante visitar o Museu da Tortura, onde você verá uma máquina de tortura e uma bula papal com manual de procedimento, para se compreender o excesso do imperialismo, de uma razão triunfante. Visite um campo de concentração. Se for possível, Auschwitz, na Polônia. Para se compreender até onde podemos chegar com um QI, um quociente intelectual, mas desprovido de coração, de ética, de consciência. Então, juntar. É isso que nos conecta nesse encontro. Eu pensava agora mesmo nos pré-socráticos, no templo de Asclépio, que é o arquétipo da medicina dos gregos, onde o sacerdote era um médico e era um psicólogo, era um cuidador, cuidava através de sonhos, escutava sonhos. Mas de onde vem essa palavra terapia?
terapeuta. Na tradição judaico-cristã, nós vamos nos deparar com a tradição hebraica. Allan Kardec nos falou dos terapeutas. É uma tradição convergente com a dos essênios, que conviveu, sobretudo no Egito. Nós temos documentos, não só dos essênios, mas também dos terapeutas. A palavra terapeuta advém do sacerdócio do deserto, onde os hospitais eram também catedrais e jardins. É bom nos lembrarmos disso. A palavra terapia não faz parte de nenhum corporativismo. A nossa função é democratizar. Como a Organização Mundial de Saúde, nós ouvimos a definição, saúde não é ausência de sintomas. Às vezes a pessoa é saudável porque apresenta sintomas. Tem sensibilidade para chorar, quando é preciso chorar, para se agoniar, para se desesperar. Então, o que é saúde? É um estado de bem-estar psico, somático, social, ambiental e espiritual. Mais tarde, a OMS chegou no espiritual, depois de ter chegado no ecológico. Então, para cuidar da saúde, nós precisamos da ciência e também da filosofia. Se fala do filósofo, terapeuta, é preciso também da arte, a arte, terapia. E a espiritualidade. Meu Deus! Os grandes terapeutas da humanidade, quem foram? Eu penso no Levi Jacob Moreno, o criador do psicodrama, do sociodrama. E ele era um profeta. Ele se vestia como um profeta. Ele dizia, os grandes terapeutas da humanidade foram Buda, Sócrates, Cristo, Francisco de Assis. E por que eles não constam em nossos livros de medicina, de psicologia, de enfermagem, de pedagogia, de administração? É um absurdo isso. Tem uma razão. É a conspiração do século XVII. No século XVII, a ciência era frágil. Pense em Giordano Bruno. Na época tinha um poder despótico, dominado pela Santa Inquisição. Giordano Bruno não negociou. E se você já foi no Piazza di Fiori, em Roma, você vê a sua estátua, onde ele foi queimado. Pense na Joana d'Arc, queimada em Rouen, em praça pública, século XV. A Inquisição matou mais seres humanos do que a Segunda Guerra Mundial. Foram séculos. Então, surge o diabolos, a mente analítica, as estatísticas, e maravilhosas, nós vimos. Hoje falamos em mindfulness. João Kabat-Zinn, um cara extraordinário, escreveu um livro que eu recomendo. Viver a catástrofe total. Daí surge mindfulness. Mas João Kabat-Zinn medita há mais de 40 anos e bebeu das fontes das tradições do despertar sobre as quais eu falava ontem. Só que é importante, eu me lembro do meu tio bisavô, Eurípides Barçanufo, quando ele me dizia, atualize as metáforas. Por isso, eu gostei muito de te ouvir, Fátima Aparecida. Porque se Kardec, Barçanufo, tivesse aqui falando, ele não falaria mais naquelas metáforas de meados do século XIX, gente, tudo envelhece e deve ser atualizado.
Até o símbolo, dizia Jung, envelhece. Então, certamente, eles falariam da arte de juntar, ou seja, do paradigma holístico, holos, a integração da parte e o todo. Tem um axioma que todos vocês conhecem, pensar globalmente e agir localmente, para não agir loucamente, que é o que nós temos feito. E a dialogicidade, que vem da mesma palavra dias, em latim, Deus. Dia, diálogo, talvez seja Deus na forma de encontro. Alguém pediu para um IP, fale-me de Deus. O IP floresceu. Talvez só haja uma forma de falar do mistério. É florescendo na inteireza potencial em cada um de nós. Isso que é santidade. O que é ser santo? É ser simples, é ser transparente, é ser inteiro, é ser verdadeiro. É daí que brota a felicidade. É daí que brota a paz. E foi por isso que a Unipaz estabeleceu um paradigma para trabalhar com a paz, a cultura da paz, que resgate através de uma educação e de práticas de saúde institucionais a inteireza. Porque tudo que é inteiro é belo, é saudável, é justo, é pacífico e é sagrado. Então hoje trata-se de aliar diabos e símbolos, razão e coração, sensação e intuição. As metáforas dos hemisférios cerebrais, não querendo fazer uma regressão, um mapeamento, hoje nós sabemos que o cérebro funciona como uma totalidade integrada, um circuito integrado, mas nós podemos falar metaforicamente do hemisfério esquerdo como aquele que tem os fundamentos da visão analítica, diabolos, e o direito como tem metaforicamente os fundamentos da visão sintética, mística, poética, mito-poética. E entre os dois hemisférios, nós temos o quê? O corpo caloso, que conecta. Carl Sagan, o neurocientista, dizia: o futuro da humanidade depende do corpo caloso. O chifre do unicórnio, essa metáfora linda, que implica no resgate do sagrado feminino. O que nos tocou tanto nesses meninos que foram recuperados de uma caverna na Tailândia? A caverna de Platão, claro. Mas a caverna do feminino, a caverna do útero. E como eles foram resgatados? Eles tiveram que passar por canais estreitos. O que é isso? É a metáfora do renascimento. E o que nós estamos presenciando nesse momento? Uma nova renascença. A metáfora do chifre do unicórnio, da terceira visão, do corpo caloso, é a metáfora de juntar. É a metáfora da aliança, da integração. E é uma questão não meramente de uma estética, de um conhecimento integral. Não. É uma questão de sobrevivência das novas gerações. Então, é importante constatar que essa palavra terapeuta fala de seres integrados que nos forneceram há 2000 anos atrás um testemunho de uma proto-abordagem transdisciplinar holística que agora estamos atualizando à luz da ciência contemporânea de ponta. Quando falamos em mindfulness, nós estamos falando daquilo que computadores constatam, que nós conhecemos há 5.000 anos, há 10.000 anos. Mas é importante que isso possa ser constatado em laboratórios, para que o diabo possa dizer: ah, sim, então vamos olhar para o Buda.
E vamos olhar para o Cristo. E vamos olhar para Zaratustra. E vamos olhar para Sócrates. E vamos olhar para Francisco de Assis. Então, eu venho falar sobre saúde e plenitude. Não basta a saúde. A saúde é apenas o resgate de uma situação higiênica. Para quê? Para que você floresça. Nós não nascemos para a homeostasia freudiana, que ele chamava de nirvana, uma metáfora totalmente reducionista do nirvana. Ele não compreendeu nada do nirvana. Ficar na homeostasia. Gente, homeostasia nesse momento? Então me permita falar da doença mais terrível. Nós não vamos compreender o que é plenitude, que é o florescimento humano, que é uma outra palavra atual para se falar da santidade. E todos nós estamos condenados à santidade. Mais cedo ou mais tarde. Nós estamos condenados a amar. Mais cedo ou mais tarde. Aos trancos e barrancos. Por isso tem o dia de Todos os Santos. Não é Fátima Aparecida. É preciso ter paciência. Nós não vamos aprender a amar hoje, nem amanhã, nem depois da manhã. Por isso que aquele grande terapeuta, o ícone de um terapeuta na sua excelência, o que ele disse? Ele não disse, ame, senão você vai para o inferno. Isso é invenção da instituição, do controle, da dominação. Ele nunca falou inferno. Certamente ele disse, você amará. Um dia você amará. Exercite. Mandamento significa exercício. Exercite. Você amará. Essa é uma mensagem de confiança. Comece com o seu bichinho de pelúcia, com o seu gatinho, com o seu irmão, com o seu parente, com o vizinho, quem sabe. Um dia você amará até quem não te ama. Um dia. E nesse dia, uma nova estrela brilhará no firmamento. Quando formos capazes de amar totalmente, com o corpo, com a alma, com a consciência e com o espírito. Então, que doença terrível é essa? Ontem eu falei de uma maneira rápida, mas me permita falar novamente. Senão jamais compreenderemos o que é plenitude. A normose. Gente, eu tenho sido psicoterapeuta há mais de 40 anos. Jean-Yves Leloup, Pierre Vai e eu inventamos essa palavra. Normose. A patologia, a anomalia da normalidade. Mas é importante para se compreender a normose, de constatar os seus fundamentos. Nós não estamos brincando com essa palavra. O primeiro fundamento da normose é o sistêmico. A normose nem sempre existiu, nem sempre existirá. Ela é típica de um momento em que a humanidade atravessa, onde predomina o esquecimento. Na tradição greco-romana se chama idade de ferro. Na tradição hindu se chama Kali Yuga, idade da escuridão. É quando nós esquecemos o projeto humano. É quando o que predomina é a violência, a velhacaria, a virulência, a dominação, a falta de respeito, de cuidado. Eu venho de Brasília. Lá na Câmara, no Senado, vocês acham que uma pessoa realmente, um servidor, uma servidora é respeitada? Tem que ser velhaco. Mas atrás de muitas igrejas tem um clube, o ingresso. Nós conhecemos bem isso, como diz um amigo, um poeta, T.T. Catalão, Deus é grátis, o guru cobra ingresso. Eu sempre corrijo, o falso guru, porque o verdadeiro guru, como dizia Graf Durkheim, criador da terapia iniciática, é como uma boa bomba de gasolina onde cada um vai se abastecer para seguir o seu caminho, não para ficar dando volta em torno da bomba de gasolina. É assim que você conhece um autêntico mestre. Ele desperta a sua maestria interior para você seguir o seu caminho. A Unipaz nunca foi um caminho. Nós sempre falamos isso.
A Unipaz é um abre-caminho. A Unipaz é apenas um espaço fecundo para você se dar conta que você não está pronta, você não está pronto. Que nós somos um processo, que nós podemos florescer, mas isso exige empenho. Então, o primeiro fundamento é o sistêmico, ou seja, uma pessoa saudável no sistema que nós vivenciamos é desajustada. Todos os palestrantes, a começar do nosso simpático e formidável Rubens, todos somos desajustados. Não haveria INED, não haveria Unipaz se não fôssemos desajustados. Todas as pessoas que eu respeito, todas, Edgar Morin, Bhaskara Nicolescu, Dalai Lama, Papa Francisco, todos desajustados. Não apenas a ciência, na filosofia, na arte e na espiritualidade. Porque quando o que predomina é a desumanidade, é o egocentrismo, você está numa boa, se ajustar, entrar numa homeostasia, isso é saúde? Ou é você manter o sistema enfermo, manter o status quo? O segundo fundamento da normose é o evolutivo. Em que o ser humano se diferencia de outras espécies? Em que nós nos diferenciamos de uma tartaruga? De um pelicano? Conhecimento? Claro que não. Cultura? Não. Inteligência? Não. Humor? Não. Um amigo que eu sempre lembro, um chileno, prêmio Nobel de Economia de País em Desenvolvimento, Manfred Max Neff, eu conhecia Mendonça, ele dizia que desde menino ele queria saber em que o ser humano se diferencia de outras espécies. Aí um dia, conversando com o pai lhe disse: meu filho, não será estupidez? Ele disse que acendeu a luzinha, se tornou o primeiro estupidólogo. A estupidologia é uma ciência que precisamos estudar, porque ela é uma característica da normose. Ela se diferencia da ingênua imbecilidade. Imbecilidade é inofensiva. A estupidez não, ela se reveste de racionalidade. Uma pessoa pode ser altamente estúpida e altamente racional. Pode ter diplomas importantes. A estupidez humana. Einstein também dizia, para mim só tem duas coisas infinitas, o universo e a estupidez humana. E com relação ao universo eu ainda tenho minhas dúvidas. Mas eu discordo de Einstein, eu discordo de Max Neff. Embora escute essas provocações como uma clarificação do que caracteriza não o ser humano, o que caracteriza a normose humana. Eu penso sim no Confúcio, há 2.600 anos. Ele dizia, o que caracteriza o ser humano é o inacabamento, é a incompletude. Nós não nascemos humanos, nós nos fazemos humanos. É isso que nos diferencia de uma tartaruga. Vocês já viram uma tartaruguinha nascer? Ela precisa de escola para ela ir para o mar? Uma gaivota precisa de escola? E dizia Confúcio, o ser humano é inacabado e por isso precisamos de educação, de aperfeiçoamento. Ele estudou a nobreza humana. Paulo Freire, milênios depois, fala a mesma coisa. Na sua proposta de uma pedagogia do oprimido. Então, o que eu estou querendo dizer é que ser humano dá trabalho. É preciso investir não só no cérebro, que é uma dimensão do corpo físico, mas esse corpo é apenas a nossa morada de argila. Mas ainda esse é o paradigma que predomina nas academias, o paradigma materialista. Então, quer saber o que é alma, o que é inteligência, o que é espírito? Se fala do lugar de Deus, estude o cérebro. Gente, isso
é de uma ingenuidade que fazia Jung sorrir para não se desesperar. É querer compreender o mais sutil pelo mais concreto, e não o oposto. Observe a física quântica. O poder do invisível. Então, para se compreender a plenitude, nós precisamos honrar a encarnação. E os terapeutas que cuidam do corpo físico são fundamentais. Através da boa alimentação, de bons medicamentos, medicamentos da natureza, que é a nossa farmácia, não é, Maria Maluba? As florestas, as plantas. De lá que vem toda uma concepção do que é a medicina alopática, mas tem também a homeopática, tem também Reiki. Só que aí são níveis distintos, são ciências distintas. Tem uma ciência tridimensional, que então será uma ciência que seguirá critérios analíticos, quantitativos. Se usa laboratórios, é uma ciência nobre, precisamos respeitá-la, mas tem uma ciência psíquica. É um outro nível de realidade, como diz Bazará Niculescu, quando fala da transdisciplinaridade, não há só um nível de realidade. Um nível é o material, o outro é o psíquico. Não há corpo sem alma. Corpo sem alma é cadáver. Mas não queira compreender a alma pela metodologia que importa, que é muito valiosa para se compreender o corpo. É uma outra ciência, implica em outras metodologias, uma outra epistemologia, outras práticas. É uma ciência de estudo de consciência, que agora é o psíquico. É uma ciência que possa compreender os antepassados, as memórias em nós. O que é alma? É informação. É memória. E nós estamos nos primórdios na psicologia. Estamos engatinhando. Conhecemos muito pouco da alma, do projeto psique. É preciso muita humildade, porque nós estamos ainda como bárbaros. Mas já existe esse continente chamado psique. E nós então precisamos colocá-la na educação, desde o pré-primário até o pós-doutorado. Não apenas o cérebro para desenvolver inteligência intelectual, é preciso inteligência emocional, inteligência onírica, inteligência relacional. Isso pede por currículos. A Unipaz tem currículos. Nós há 31 anos trabalhamos com currículo, além da questão analítica e a questão da inteligência intelectual, que é nobre, a inteligência psíquica. Eu proponho uma alfabetização psíquica, porque uma pessoa pode chegar a ser um pós-doutor e analfabeto psíquico. Uma pessoa que compreende e desenvolve qualidade no sonho. Essa noite nos encontramos, essa madrugada, e tudo que ontem, naquele belo encontro, nós desenvolvemos, hoje eu pude prosseguir. Foi fantástico. Mas é uma ciência. E se você se capacitar nessa ciência, você aprende a morrer. O que é morrer? É quando a psique deixa esse corpo. Ora, mas nós fizemos isso essa madrugada. Você viajou por mundos psíquicos e às vezes você aterrissou, rapidamente você leva um susto. O que distingue uma pessoa que está sonhando de uma que morreu? Uma pessoa que está sonhando tem um endereço para voltar. Tem um CEP, tem uma identidade. Uma pessoa que já partiu não tem. Mas se ele for ignorante, se ele for analfabeto psíquico, ele vai querer voltar.
E se não conseguir voltar no seu endereço, vai querer voltar em outros endereços. É nesse sentido que Kardec nos trouxe uma alfabetização fantástica para se lidar com seres que estão aí no bardo, como diz a tradição tibetana budista, o bardo. A pessoa deixou esse corpo, mas estão confusas. Outras estão para nos ajudar. Ou você acha que você veio sozinho aqui para esse simpósio? O seu pai, sua mãe, seu bisavô, seu tataravô estão aí. Onde que eles poderiam estar, pelo amor de Deus? Você trouxe seus antepassados, sobretudo os que não foram enterrados, sobretudo os que estão no estado errático. E quando aprendemos a sonhar, poderemos deixar esse corpo com delicadeza, com uma bênção, com um sorriso. A gente agradece o veículo, agradece a todos, pede perdão. Diz Rabindranath Tagore, tem um poema que eu amo. Meu amigo, minha amiga, é hora de partir. Já devolvi a chave da minha porta e não reclamo nenhum direito à mansão onde eu existi. Fomos vizinhos durante muito tempo e eu recebi muito mais do que eu pude dar. Agora, eu recebi a convocação, é hora de partir. A lamparina que iluminava meu cantinho escuro está se apagando. Eu só espero algumas palavras gentis de despedida. Não me perguntem sobre o que eu levarei comigo. Sei que há perigos pelo caminho. Vou com as mãos vazias e um coração confiante. Por isso, essa professora, que o professor Rubens nos trouxe, que trabalha com tanatologia, gente, nós, ao nascer, precisamos de parteiros, e ao morrer também precisamos de parteiros, de uma boa palavra, de uma prece, de um colo, de alguém que orienta e diz, vá, continua a sua peregrinação. Eu te liberto. Você é um pássaro, você nasceu para voar. Eu não quero prendê-la na gaiola do meu coração. Vá. Isso é abençoar. Mas há ainda, para se falar de plenitude, uma outra questão evolutiva que é nous, o corpo arquetípico de silêncio. É aí que nós vamos encontrar mindfulness. É aí que nós vamos encontrar a canção. Eu preciso calar para Cristo falar. Para Buda falar. Para um querubim falar. Para o Espírito Santo, mestre da grande vida, falar. Mas silenciar a mente e não pensar é preciso muita quilometragem. É preciso gastar muitas solas de muitos sapatos em trilhas com o coração. É preciso se esvaziar da alma e despertar no silêncio. Se nós temos esse mundo maravilhoso, material, essa natureza fantástica fora e dentro de nós, imagina o universo anímico, onde estão as pessoas que já partiram. Imagina, é um universo muito mais amplo. Agora imagina universos noéticos, da consciência pura, da pausa. Como cantava um grande sábio hindu, Shankaracharya. Eu sou eterna beatitude e consciência pura. Eu sou. Eu não sou esse corpo, eu não sou mestre, eu não sou discípulo, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não sou filho. Eu sou eterna beatitude e consciência pura. Eu sou. Mas isso não é algo para você acreditar. A época da crença passou. Agora nós vivemos o tempo de São Tomé. O Tomé é o arquétipo da gnose, porque ele disse, eu quero tocar.
Não adianta você apenas acreditar, há que tocar, há que saborear de onde vem a sabedoria. E por isso Tomé foi o apóstolo da Índia. Ele foi para a Índia. Ele foi o apóstolo que desenvolveu a igreja crística na Índia. Porque foi mais gnóstico, porque tocou. A era da crença acabou. Então precisamos de uma alfabetização noética. Precisamos aprender a esvaziar a xícara para que possamos nos renovar. Esvaziar a mente para sua taça transbordar. É uma ciência, como existe uma ciência do corpo. A física, a biologia, a medicina foca muito. Existe a ciência psíquica. É uma outra ciência. Tão importante quanto as ciências materiais, mas precisa de uma outra epistemologia, de uma outra metodologia. E não é reduzível ao cérebro. Como diz um bom representante da física quântica, a consciência é mãe da matéria. A consciência é mãe do cérebro, se você quiser escutar de um outro modo. É por isso que a meditação, que trabalha no esvaziamento do passado e do futuro, leva à redução do estresse, leva a uma abertura de cura para as doenças da civilização, que são produzidas pela catástrofe total. É baseado num livro, num filme que vocês conhecem, em que Zorba, o grego, e um amigo pergunta para o Zorba: então, você se casou? Ele diz: eu sou um ser humano, claro, eu me casei, tive filhos, uma casa, catástrofe total. É baseado nisso. Todos nós vivenciamos uma catástrofe total. Todos nós somos sobreviventes de catástrofes e estamos vivenciando catástrofes. Mas aí, quando a mina, que ele dedicou todos os seus recursos financeiros, o seu labor, e a mina, quando era para ser inaugurada, desaba. Quando ele podia, Zorba, ter batido a cabeça na parede, matado alguém, ele começa a dançar. A dança Zorba. E diz: que catástrofe maravilhosa. Quando você é capaz de silêncio, nenhuma crise vai te destruir. Você vai dançar. Sobre escombros, você vai dançar. Você vai chorar, claro. Você vai viver lutos. É preciso do coração, é preciso da emoção. Você vai também ter dores. É preciso realmente cuidar do corpo. Por isso que Platão já dizia, um médico precisa ser um bom cozinheiro, um bom tecelão. Mas é preciso também ser alguém capaz de reinar na sua própria casa. O que é um líder? Nós vamos chegar agora em outubro. Nós estamos buscando um líder, não é? E me perguntaram recentemente, como votar, Roberto? Eu digo, bom, pense em Moisés e Filão de Alexandria. Eles diziam que o líder, o estadista, é aquele que reúne 3 virtudes: a do pastor, a do administrador e a do senhor de si mesmo. O pastor é aquele que cativa o animal em si, o infra-humano, o reino mineral, vegetal, o animal em si. Esse que é o pastor. Por isso falamos do bom pastor. Mas como você pode liderar se é o animal que te possui? Se você não está no comando? Se você vive fúrias, vinganças, ciúmes, etc. Tudo isso é o animal em nós. Então é preciso ser um pastor, um administrador. É preciso você reinar na sua própria casa, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nos seus sonhos, nos seus relacionamentos. Isso é reinar na alma. E senhor de si mesmo é você reinar na consciência. É você ter um cajado da vida nas suas mãos humanas.
E por isso José de Alexandria era considerado o arquétipo do estadista. Porque ele foi um pastor. Porque ele foi um administrador, lembra-se? Como ele administrou bem a casa do eunuco, depois o próprio Egito. E ele aprendeu a ser senhor de si mesmo. Quando ele ressignificou a sua história, ele pensava que ele tinha sido vendido pelos irmãos. No final ele diz, não me venderam. Eu fui levado para o Egito para agora abrigar o meu povo. Foi a mão do mistério que me levou, Yod Rei, Vade Rei. Isso é senhor de si mesmo. Você se torna senhor de si mesmo quando você se torna autor dos próprios passos. Na França nós falamos muito de abordagem biográfica. O que é biografia? Grafia é a escrita da vida, bio, nos seus passos. É fundamental você assumir a autoria da sua existência. Ser senhor de si mesmo. Para que os ventos das circunstâncias não te levem. Para que você possa dizer, eu sou. Nós somos. E juntos somos mais fortes. Um mundo. Então, plenitude é um potencial no interior de cada um de nós. E eu quero concluir falando de uma historinha. Eu gosto dessa história. História dos velhos rabinos. Era uma vez um rei e uma rainha que reinava com muita sabedoria. E tudo ia bem no seu reino. Exceto por um problema. Eles tinham um único filho. E o filho achava que era um peru. E vivia como um peru. Bicando grão, ciscando e dizendo... E os pais, o rei e a rainha já tinham tentado todo tipo de terapia. Terapia vibracional, grito primal, terapia dos cristais, reiki, terapia integrativa, participativa, tudo. Mas nada funcionava, porque o príncipe peru se sentia muito feliz sendo peru. E os reis estavam a ponto de desanimar quando ficaram sabendo que um terapeuta esquisito chegou no reino. Então eles estiveram com esse terapeuta e disseram com toda a corte, por favor, ajude o nosso filho. Nós sabemos que você é um terapeuta de um cuidado integral. Nós não sabemos bem o que é isso, mas sabemos que você é um terapeuta do cuidado integral. Ajuda meu filho. Ele é filho de um rei e de uma rainha. Ele é herdeiro de um trono. Ele pensa que é um peru. Pelo amor de Deus, ajuda meu filho. E o terapeuta disse, pois não, farei o meu melhor. Mas para o espanto da corte e de todos, ele se desvestiu e assim como veio ao mundo, começou a ciscar, a bicar grãos e a dizer glu, glu. Aí os reis se desesperaram, jogaram pós nos cabelos, porque imagina a reputação agora do seu reino perante os demais. Além de ter um príncipe peru, tinha um terapeuta peru. Mas eles acabaram se esquecendo, e o terapeuta, sendo um peru, se aproximou do príncipe peru, que ficou incomodado e disse, mas você está invadindo meu espaço? Não vê que eu sou um peru? E o terapeuta disse, não, amigo, pode parecer que não, mas eu sou um peru como você, eu sou um peru como você, pode crer. Ah, é? Disse o príncipe peru. Eles fizeram amizade, se encontraram, e o tempo passou. E um dia o terapeuta peru, vestiu uma calça, um short e uma camiseta Enéa de Unipaz. Juntos somos mais fortes. E o príncipe peru ficou indignado e disse, mas como? Você pirou? Nós, os perus, vivemos naturalmente? E o terapeuta peru disse, meu amigo, eu já lhe disse, você dá atenção para miudezas. Do secundário vem a discórdia. Interessa que eu continuo sendo, não importa com que eu me vista. Eu continuo sendo um peru como você. Ah, é? Disse o príncipe peru. E o tempo passou. E um dia, o terapeuta peru pediu pães de queijo, broas mineiras, castanha de caju e um cafezinho.
e o que você estiver pensando agora. E o terapeuta, e o príncipe peru ficou indignado e disse, mas você pirou? Nós, os perus, comemos grãos, algumas minhocas descuidadas. Ele disse, meu amigo, eu já lhe disse, não é o que entra pelos nossos bicos que importa. Eu continuo sendo um peru como você, não importa. E essa é uma longa história, e se eu quiser concluí-la, o nosso amigo Estevão, que é o nome bíblico, e foi um Marte, não se esqueça, o primeiro, proto-Marte, e eu não quero que ele me tire daqui. O karma é pesado. Ele já me disse que era só 10 minutos, algum tempo. Essa é uma longa história, e no final dessa história, bom, está aqui. O príncipe está sentado aqui, no trono imperial. Porque teve alguém que foi até onde ele estava, bicou com ele, ciscou com ele, escutou suas lamuras, lhe contando belas histórias. E com muita paciência, facilitou que ele se recordasse que ele era um filho unigênito da grande mãe e do grande pai, herdeiro de um reino da plenitude humana. Todos nós, quando nascemos, somos príncipes e princesas. Nós temos um princípio e nós temos uma semente de plenitude. E o que é um terapeuta? É alguém que tem paciência e que, pelo seu testemunho, facilita que essa pessoa vá se recordando de quem é. Eu gosto de confiar que, por mais que a noite esteja escura, por mais que os sintomas sejam alaridos, que às vezes nos fazem chorar, por mais que os escândalos explodam como bombas, nós estamos condenados a amar, mais cedo ou mais tarde. E aqueles que sobrevivermos, porque haverá sobreviventes, vamos reconstruir. Quando chegar ao ponto nodal da demolição, será difícil. E é bom que estejamos preparados. É bom preparar nossos jovens, sem ficar só contando historinhas. E como? Através do testemunho. Isso eu sei. Isso é possível. É possível, como eu dizia ontem, oferecer a nossa gotinha d'água, às vezes uma lágrima, às vezes um sorriso, às vezes uma mão estendida, às vezes uma palavra, um silêncio. Mas, sobretudo, a confiança. Fiar com a arte do encontro. Para que cada um possa resgatar a sua herança de paz, de integridade e de humanidade plena. É isso que eu lhe desejo. Boa trilha. Muito obrigado.